Fixado. E aí, pessoal? Galera. Fala, Léo. Fala, Gra. Ju. A mamãe aí. O pessoal tá chegando. Fala, amore. Aí, nossa convidada já tá online. Eu acho que eu já vou chamar ela aqui, hein? Vamos lá. Já convidando aqui a Andréia. Tô aguardando ela aceitar o nosso convite. Oi, Olá, Carlinhos, tudo tudo bem? bem? Tudo jóia? Graças a Deus. E aí, confinada? Confinada, meu Deus, já falta 30 dias, Carlinhos. Cara, E eu aí, falo, se eu como não que... morri até agora, eu não morro mais. Jesus, todos nós, enlouquecendo Verdade. absurdamente. É, E você aí, os sabe treinos, tá que conseguindo treinar? mais ou menos, né? Como eu consigo ir pro boxe, eu acabo ficando lá Ah, dentro sozinha, treino alguns dias, outros não, porque é muito inconstante, até o nosso humor, né? isso te ajuda muito, né? Muito, me ajuda. Mas assim, ao mesmo tempo, eu estava conversando isso ontem com uma amiga. A gente tem uma falsa impressão de que a gente tem muito tempo livre, né? Que, nossa, eu vou fazer um monte de coisa, aí você entra numa overdose de querer produzir, 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 e treinar e cuidar da casa, né? De repente você se vê numa estafa sem necessidade nenhuma, né? Então eu tenho tomado um pouco de Sim. cuidado para não entrar nesse ciclo vicioso, porque eu sou muito hiper, né? Sim, Então, eu também. Parece que a gente está trabalhando dobrado agora na quarentena, né? Porque você faz parece. tudo que você já faz normalmente, aí em casa você fica se cobrando para fazer as coisas É na mesma horrível. velocidade que você Na mesma trabalha. velocidade. É, porque é que eu tava conversando ontem, é um novo normal, não é normal, né? Mas É, é um novo jeito uma da nova gente estar, realidade. uma nova realidade, né? É, Então, é difícil a gente conseguir lidar com tudo isso assim. E pelo jeito a gente tá só no começo, né, Carlinhos? Porque sim, isso vai longe sim. ainda, É, infelizmente. É, muito exatamente. O punk. pessoal está chegando aí. É, Ah, vamos jogando conversa fora aí, até o povo começar a entrar. vamos, vamos. Depois vamos falar do. Além do tema ali, eu fixei o tema nosso, né? Mas logo abaixo ali, Aham, quem clicar no mais ali vai conseguir ver o contato da instituição que a gente muito quer legal. angariar fundos aí. É um asilo aqui de Araraquara. E eles estão, assim como todas essas Meu instituições, né? Deus. Elas acabaram não recebendo mais, né, a ajuda, porque muito disso acontece no corpo a corpo, né? Eles não têm como sair É. para ir a campo, né? Você E sabe, ali eles estão Carlinhos, precisando. que quando você me convidou e falou que era em prol a um asilo, eu fiquei muito empolgada e na hora, né? Eu quis falar, quis dizer sim, enfim, aceitar, Show. porque se a gente puder fazer alguma coisa social, né? Nesse momento que a gente está em quarentena, e mudar um pouco o Sim, nosso olhar, até mesmo em como ajudar as pessoas, isso é fantástico. Então, olha, parabéns pela iniciativa, de verdade. show. E é uma Obrigado. honra poder participar Parabéns, disso. obrigado por você estar aqui, porque na verdade a ideia é assim, ó, para quem Imagina. estiver assistindo, a ideia é assim, a Andrea, nutricionista, educadora física também, né? Também. Por isso também foi para a linha do esporte, né? Sim, Referência em todo o Brasil e aqui presente para entregar conteúdo para a galera de forma espontânea. E a sim. gente quer que esse conteúdo atinja os corações da galera para que eles Sim. doem de forma espontânea no final. Como que funciona a doação, Carlinhos? Conta aí pro Eu, pessoal. Então, eu deixei aqui logo fixado aqui no tema, ali abaixo do tema, para quem clicar mais vai estar o Lar São Francisco de Assis, vai estar a conta bancária e o CNPJ, vai Perfeito. direto para a instituição. Ai, que demais. Então, Então, a gente galera, vamos levantou, doar aí, hein? Vamos vamos doar, que participar. a troca é essa. A gente dá conteúdo, né, Carlinhos? E o povo doa pro E asilo. doa para o asilo, o pessoal está Muito precisando de bom. fralda geriátrica, de Ah, tudo lá. imagino. Como é que tá em E Araraquara os casos de Covid? Tem? tem, eu não sei exatamente, André, agora, porque eu, sinceramente, resolvi me isolar um pouco É, eu também não Eu tô. tava muito, no No começo, começo a gente fica muito muito louco. maluco, É, e eu resolvi dar um stop nisso e focar no trabalho e fazer minha isso. parte. Não fico saindo, né? É. Mas, na verdade,
acho que é isso que todo mundo tem que fazer, né? Fazer a sua parte e focar um pouco mais em coisas positivas do que negativas, Sim, né? Porque senão você sim. entra numa paranoia muito grande e acaba não conseguindo. Aliás, né? Eu separei algumas perguntinhas aqui para você, né? Que vão de encontro com o tema, né? E Sim. uma das perguntas, eu não sei que horas que a gente começa a aprofundar, eu A não hora que você sei. quiser. Então, uma das Bora lá. perguntas, na verdade, era com relação a isso, né? Eu assisti recentemente uma aula no YouTube de uma nutricionista muito top, Ah, parece. chama Andrea Naves. Você é meu E amigo, por isso você fala assim. não, é fato. E aí, nessa aula, né, que é uma aula mais extensa, até o pessoal que tiver interesse em aprofundar nesse tema, vale a pena porque tem quase 3 horas de aula lá. Então, o Tem pessoal mesmo. vai para lá que vai valer a pena. Você comenta que a questão dessa parte emocional, da Sim, ansiedade, da alteração de humor, e tudo isso pode alterar, né, a questão da imunidade, né? E nós estamos vivendo muito isso hoje, né? muito. Independente se é atleta, não atleta, a gente está com o emocional abalado, o humor está Sim. alterado, a ansiedade está elevada, e eu queria saber como que isso impacta, né, na verdade, no nosso sistema imune e o que a gente pode fazer para tentar aliviar, né, tudo isso. De alguma estratégia, Olha, alguma dica Carlinhos. da Nutri. Ah, eu vou te responder essa pergunta falando disso de caso, que sou eu própria, sou eu Tá. mesma, né? Pensa que assim, olha, eu sou nutricionista, eu tenho toda a consciência em relação a cuidado com o sistema imunológico, cuidado com a alimentação, suplementação. Sempre cuido do meu sistema imunológico dos meus pacientes. Você já passou comigo, você sabe que essa é uma preocupação que eu tenho sempre de dar suporte para o sistema imune, porque a nossa primeira linha de defesa é o que não vai, é o que vai nos proteger, né, de todas as agressões do meio ambiente. Então, é uma preocupação que eu sempre tive. Então, não só comigo, mas com todos os meus pacientes, enfim, todo mundo que me cerca, minha família e tal. E eu vinha nessa, né, sempre cuidando da minha alimentação, cuidando da minha suplementação, tal, não sei o quê. Mas quando começou a questão da quarentena, eu entrei na paranoia de querer produzir, porque achei que tava, né, tranquila, super bem, tô com tempo, né? Vou só treinar e ficar em casa, que delícia, né? Nossa, maravilha, vou ter tempo para fazer um monte de coisa. E entrei numa paranoia de produtividade gigantesca, não só de estudar, de fazer aula, que as coisas que normalmente eu faço, né? Depois comecei a atender online, mas essa loucura de procurar artigo, estudar, e dormir tarde, aí eu quero assistir série, comprei 5 cursos online para fazer, nada a ver com nutrição, um curso de storytelling, um curso de não sei o quê, um monte de curso diferente, de coisas fora da nutrição, porque eu queria me aprofundar. Comprei Aham. 5 cursos, estudando que nem uma maluca, dormindo pouco, treinando e querendo, achando que a vida estava ótima. Carlinha, semana passada eu tive uma queda de imunidade, assim, que eu nunca tive na vida, de ter herpes na boca, que é uma coisa que eu não tenho. Nunca tive herpes na boca. Caiu mesmo. Né? Então, assim, muito, por quê? Ansiosa, nervosa, dormindo pouco, né? Na loucura da hiperatividade que eu já sou, mais ainda, né? E aí Porque eu acho que fiquei. cada um, né, só cortando, cada um foi para um caminho, né? Você, como Claro, já é hiperativa, você fiquei acelerou mais isso, ainda. né? Para Fiquei quem mais já ainda. é, para quem já é introspectivo, que já é Fica pior. mais, a pessoa já se fechou e ficou Fecha muito mais. deprê, né? Já ficou mais Exatamente. triste, né? É isso que eu ia chegar. E aí, olha só, a minha imunidade caiu muito. Eu fiquei 2 dias de cama, com febre altíssima, dor de cabeça, dor de garganta. E eu fui Já achou melhorar. que tava com corona já. Não, certeza. Liguei pra minha mãe e falei, eu tô com essa pirosca nesse Covid, eu tô acreditando. Mas eu melhorei em 3 dias, eu fiquei boa. E aí, pensando, né, no meu processo, eu falei, meu, é claro que ansiedade, falta de sono, né? Eu como bem, né? O Gui colocou, sobe o carbo. Mas eu como super bem, eu não faço restrições alimentares malucas, né? Então, essa questão da ansiedade, do estresse, tem um impacto muito grande no nosso sistema imunológico, porque libera uma quantidade enorme de hormônios, especialmente cortisol, né? Que faz com que a nossa célula trabalhar de uma forma muito em desequilíbrio. E aí gera um processo inflamatório. Claro, abre uma janela de oportunidade para infecção, e eu tive, de fato, uma infecção viral, não sei se foi Covid, porque eu também não fui atrás, mas tive uma infecção viral. O meu sistema imunológico, para conseguir lidar com essa infecção viral, liberou uma grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias e eu fiquei doente.
Do mesmo modo, acontece com quem é muito introspectivo, que nem você falou, né? Então, quem é mais introspectivo vai entrando pro lado da depressão. Então, vai ficando mais depressivo, mais enclausurado, com menos vontade de fazer as coisas. Aí acaba que não se alimenta direito, acaba que também não dorme direito. E essa combinação de coisas vai fazendo com que a pessoa também tenha uma queda do sistema imunológico, né? Alguém colocou aqui a síndrome de burnout, e isso é muito comum, inclusive em profissionais de saúde, que tem essa loucura de produção, de produtividade, especialmente em profissionais que trabalham com pacientes direto em hospital, né? Ou que atendem de forma muito frenética, que perdem muitas horas de sono. É muito comum a síndrome de burnout, não só, claro, em profissionais de saúde, mas a população em geral hoje em dia. E a gente está vivendo um momento, Carlinhos, que muitas pessoas vão passar por isso. Muitas pessoas. Porque também depende da tolerância de cada um. Tem gente que vai expressar esse estresse e essa loucura mais pra frente. Tem outras que já expressaram. Aqueles que estão muito introspectivos agora, pode ser que não estão sentindo nada, mas vão carregar isso um pouco mais pra frente, entrar de repente numa depressão. Então tem que olhar, é um momento de fato, de introspecção, sabe, take it easy. Calma, com tranquilidade, né? Não querer fazer tudo de uma vez. E é difícil. Você também é hiperativo, eu sei. Sim. Eu passei por isso também, por essa acelerada inicial. Difícil. E no fim das contas a gente se perde um pouco, porque eu tava trabalhando... Sabe quando vai pra maratona? Queima largada. Queima largada. Eu não tava almoçando mais. Em casa, assim, eu comia, já voltava a trabalhar aqui, já falei, nossa, tô direto e reto. E quando eu vi, você estava trabalhando muito mais e o nível de estresse estava muito mais elevado. Muito mais alto. Porque não é férias, né, pra gente. Não é férias. Infelizmente. É muito pior, na verdade. Assim, muitas pessoas, acho que além do... esse nível de estresse está aumentado, não só por conta de... Você tem capacidade de produção por conta, né? Eu tenho outro estresse, que é assim, eu tenho minha empresa, mas funcionários. A minha empresa está parada. Então, assim, a gente não está parado. E, assim, tem pessoas que estão perdendo trabalho, tem pessoas que não estão... e perdendo no pior cenário possível, né? Num cenário onde ninguém vai contratar por um bom período, né? Então, isso tudo aumenta o nível de estresse generalizado, eu acho, né? E aí, o que fazer? Tem alguma dica? E aí tem uma dica que eu gosto... Então, tem uma dica que eu gosto muito, Carlinhos, e que me ajuda. Eu tô tentando criar uma rotina para isso, mas me ajuda muito quando eu faço. E eu até criei uma rotina com a minha família, com os meus filhos, meu marido, pra gente conseguir fazer isso toda noite, por exemplo, que é a meditação. Então, a meditação me ajuda muito, que seja 5 minutos, 10 minutos, às vezes eu sozinha consigo fazer até 20 minutos, sabe? Ajuda muito porque gera um equilíbrio nessa produção hormonal. A meditação, como ela trabalha muito com a respiração, ela também equilibra a produção de hormônios, serotonina, endorfina, dopamina. Então, deixa a gente no estado GABA, né? Deixa a gente no estado mais de relaxamento. Então, tudo que nos ajudar a entrar no estado mais de consciência, de presença, né? Que é nos ajudar a entrar num estado menos hiperativo, faz com que a gente dê mais controle para o sistema, controle não, mas mais proteção para o sistema imunológico e para a nossa saúde como um todo, inclusive proteção mental, né? Se a gente não faz, se eu não fizesse isso, eu já ia ficar louca, entrar em parafuso. Então, a meditação é uma coisa que me ajuda muito e é uma coisa que eu indico muito para os pacientes, que é esse cuidado emocional, mental, por mais difícil que às vezes e não vou dizer que não é difícil, Carlinhos, porque tem dia que você não quer, tem dia que eu não quero meditar, tem dia que eu não quero ver nada, não quero ler nada de espiritualidade, tô de saco cheio. Mas é normal, esses altos e baixos que a gente tem, né, nesse processo da nossa vida. Eu acho que é uma questão como uma atividade, é uma questão de hábito também. Hábito, né? Assim, você tem que se habituar e não é uma coisa fácil, né? O hábito envolve uma série de questões, né? Inclusive a parte alimentar está muito focada em mudança de hábito. Então, eu acho que a dica que eu dou é o hábito da meditação, para melhorar, controlar esse estresse. Se a pessoa tem dificuldade de meditar, de repente, ouvir. Hoje em dia a gente tem muito podcast. Vou até dar uma dica. Tem um podcast que eu gosto bastante, que foi uma nutricionista amiga minha que me indicou. Chama Autoconsciente. Ela é uma psicóloga fantástica. E ela são podcasts bem curtinhos, assim, 10, 15, no máximo 20 minutos. Que vão te trazendo um pouco de consciência, de pensamento, de cuidado, sabe? Você começa a pensar as coisas de uma forma diferente. Então, vale a pena procurar essas coisas hoje em dia. Principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Sim, eu acho que estava uma tendência até de mercado, né? Eu ando recebendo no Instagram um monte de aplicativo, assim, de promoção, assim, de meditação.
Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tô perguntando algumas coisas porque são curiosidades até minhas e que eu acho que Claro. são de várias pessoas, né? Uma das coisas que no dia a dia nosso, que é muito basicão do basicão, pra galera que fala em imunidade, já pensa em vitamina C, né? Vou ficar doente, toma vitamina C. De Sim, fato, é uma boa estratégia, pelo que sim. você É. falou na sua aula lá, né? Vitamina C, ela tem dois lados, né? Ela é muito boa, ela tem um impacto na inibição de reduzir os sintomas de infecção viral muito grande. Doses altas, né? As doses vão de 1,5 gramas até 8 gramas ao dia. Tem alguns estudos mostrando 8 gramas ao dia de vitamina C para tratar. Se a gente pensar em tratamento, ó, tive uma infecção viral, por exemplo, eu fiquei mal esse final de semana. Eu entrei com dose de 2 gramas de vitamina C ao dia. E os meus sintomas reduziram muito rápido, né? Então, quando a gente pensa Entendi. em tratamento, de fato, a vitamina C tem um impacto muito grande em reduzir a replicação do vírus. Mas a gente tem que tomar cuidado com ela para não ser uma coisa de se tomar todos os dias. Porque a gente consegue vitamina C através dos alimentos. A nossa necessidade diária é muito baixa, de 100, 200 miligramas ao dia. E a gente consegue isso muito fácil com frutas cítricas, então limão, laranja, abacaxi, kiwi. A gente consegue isso pela alimentação de uma forma muito tranquila. Então, se a gente tem uma alimentação rica nesses alimentos que são fontes de vitamina C, que não trazem só C, trazem outros compostos bioativos, que inclusive faz parte do efeito da vitamina C no nosso organismo, que são os bioflavonoides, né? Então, os bioflavonoides presentes nos alimentos, junto com a vitamina C, tem um impacto muito grande na nossa proteção imunológica. Então, se eu tenho uma alimentação rica nisso, diariamente, eu não preciso ficar tomando suplemento de vitamina C, né? A gente usa de forma estratégica, por exemplo, você vai fazer uma prova, sei lá, você vai competir, fazer uma prova de ciclismo, tá? E aí, naquela semana pré-competição, sei lá, você tá mais nervoso, mais estressado, mais ansioso, ou teve algum problema pessoal, e a gente vê que talvez a imunidade vai dar uma caída. O que a gente faz? Entra com a vitamina C como uma forma de prevenir, aí sim, qualquer tipo de infecção viral que você possa ter. Então, a gente usa ela de forma muito estratégica. Ou é tratamento, então a pessoa já está começando a ter infecção viral, a gente entra com a vitamina C suplementada, ou a gente usa de forma estratégica em alguns momentos a periodização nutricional. Por que isso? Porque a vitamina C é muito antioxidante, muito anti-inflamatória. Então, por exemplo, a pessoa que treina, ela pode ter uma redução da performance esportiva por estar tomando vitamina C de forma suplementada todos os dias. Porque ela inibe a resposta adaptativa de treino, a gente fala, né? Então tem que A tomar muito parte cuidado. inflamatória, né? Vamos dizer. Isso, ela inibe a inflamação, inibe o estresse oxidativo. Então não dá para ficar tomando suplemento de vitamina C como se fosse balinha de efervescente. Não Entendi. dá. A gente usa de forma. Ela é muito fantástica. Mas eu sempre digo que nem lá e nem cá, né? Tudo é bom e tudo é ruim. Então, nem tomar demais e nem tomar de Uhum. menos, né? Então, precisa Tomar ter um pouquinho nos desse. nos momentos corretos, na verdade, né? Sim, Por isso que tem que sim. ter orientação do nutricionista, porque não tem Sim, como a pessoa sempre. ficar comprando pastilha na farmácia e tomando. Não, e nem Aliás, pode. você comentou um negócio da questão do atleta. Muitas vezes vai cair a resistência lá perto, justo na semana antes da prova. Isso é uma coisa muito Muito recorrente. comum. Eu mesmo passei por isso quando fui fazer o Ironman. Eu fiquei doente, muito, muito doente, 2, 3 dias antes. No dia É. anterior à prova, eu estava tomando uma injeção na Corticoide. farmácia para poder Claro. fazer a prova. No outro dia, de Também já tão mal passei que eu por isso. estava. Por que acontece com tanta frequência isso com os Então, atletas? Assim, o erro tá, o erro na nutrição ao longo da periodização não. mesmo? Não, às vezes nem é erro na nutrição, é uma questão emocional mesmo. Por que acontece? Porque quais são os momentos que os atletas, né, têm mais chance de desenvolver uma infecção viral ou ficar doente mesmo? No início de temporada, que o volume de treino é muito alto, às vezes não está preparado para aquilo, até ajustar a questão nutricional, e depois na fase pré-competição. E aí na pré-competição pode ser até uma semana antes da competição, como você relatou, até 2, 3 dias antes. Nesse momento, o treino já está com uma intensidade mais baixa, o volume de treino já está mais baixo, você já tem a dieta ajustada. O negócio é que está chegando a competição. E aí, a ansiedade, o estresse, né? A cabeça que não para. E uma das coisas que acontece com muita frequência é a perda do sono. Então ele não consegue dormir pensando na prova, não consegue dormir pela ansiedade que aquilo está girando, porque é uma prova que se preparou muito, de repente está num lugar diferente, está num lugar diferente, sabe se vai conseguir comer o que precisaria comer. Então tem vários fatores que podem comprometer. Então é muito, muito comum nessa semana pré-competitiva o atleta ficar realmente doente por questão emocional. Se ele não tiver Então, Por isso que é assim.
É um Tem dois trabalho em quatro fatores aí, mãos, né? então. O primeiro fator na pré-temporada e na base, vamos dizer, o fator Sim. principal é a carga de treino, então isso Treino, realmente estressa. E lá na que tem que monitorar. pré-competição é a emocional, então seria É. o problema emocional. Muitas vezes Que é o aí emocional. por isso que tem que fazer esse trabalho emocional também, né? Com o É um atleta, trabalho né? a quatro mãos mesmo, né? Então você tem que ter lá um cara que treine o mental desse cara, junto com a nutricionista, com o treinador, tem que estar tudo, um médico se necessário, tem que estar tudo muito amarradinho para que a gente não perca esse atleta ali, né? Eu já tive atleta que estava super bem, super assim, treinando bem, comendo bem, super bem. No dia da competição, a gente chama A amarelou, dois, né? amarelou. Né, não conseguiu, Aham, adoeceu, ou não conseguiu sim. fazer a competição, tudo pela questão emocional. Então, isso cada vez mais está em estudos, né? A gente tem cada vez mais estudo científico, inclusive, mostrando isso, o E quanto isso é agora, importante. agora a gente está fazendo um link, uma reflexão disso com relação a todos os atletas, na verdade, desde os atletas profissionais, né? Mas os amadores também, estamos todos em casa, né? Com o nível de Sim, intensidade de treino, a capacidade totalmente reduzida, isso é um cuidado que vai ter que ser tomado no retorno, né? Porque muito. se não dosar essa quantidade de treino no retorno, muita gente vai ter imunidade lá no pé, Vai. né? Vai É acabar. o que, que vai acontecer? Como vai abrir as porteiras, né? Abriu as porteiras, pode voltar a treinar, sai todo mundo treinar feito louco. E aí vai querer tirar o atraso, porque o atleta tem muito isso na cabeça, né? Ah, eu fiquei Sim, tantos dias sem treinar, agora eu preciso treinar o triplo para poder recuperar minha performance. Vai abrir a sim. porteira, a pessoa sai que nem louca, o que, que vai acontecer? O corpo não vai aguentar. Porque imagina, vamos supor que a gente fique enclausurado 60 dias, vai que seja. 60 dias com uma redução de treino traz um impacto muito importante na performance, claro que traz. Muito. Mas também traz um impacto fisiológico, né? Que assim, o corpo não vai aguentar esse treino na mesma intensidade. Vai ter que começar devagar, com calma. E Sim. aí é que é o pulo do gato. Se começar muito louco, vai ficar doente, aí vai perder mais dias de treino. Mais de Entende? treino. Por isso tem que Essa é tomar uma boa cuidado. dica. Começar gradual, né? Porque eu- senão, a gente está conversando disso, mas assim, para quem não sabe, a grande maioria acho que não sabe, eu também sou da é área de atleta, né? educação física. Não, e sou formado em educação física também, É, né? Então eu tô falando com um pouco de propriedade na parte de periodização, porque o pessoal é maluco mesmo. Vai fazer cada é. treino que a gente não vai acreditar, né? Só vendo. Então, ó, pensa, ficou 60 É, dias em casa, aí volta a treinar. Treina uma semana feito louco, fica doente, fica mais uma semana em casa. Acabou. Né? é, Então, entra num ciclo louco, não dá. é fato. Eu tenho um negócio que eu marquei aqui que eu achei interessante. É, quer ver? Ô, Carlinhos, deixa eu só responder uma pergunta que tem aqui que eu acho que tem a ver com o que a gente estava Vai falando. lá. Que, ó, o exercício físico de alta intensidade impacta também no sistema imunológico? É uma pergunta muito boa porque é assim, ó. O exercício físico, o sedentário, claro que tem um risco de ter qualquer tipo de infecção, infecção por ter um sistema imunológico menos ativo, menos funcional, vamos dizer assim, né? Então, o sedentário tem um risco de ter mais doenças, tá? Igual tem um indivíduo que treina em alta intensidade. Então, as extremidades é ruim. Então, o indivíduo que treina em alta intensidade, alto volume, alta carga, assim como o sedentário, o risco que eles têm para desenvolver infecções respiratórias ou qualquer tipo de infecção, ela é grande. Por quê? Porque está no desequilíbrio. O que que equilibra nosso o que que mantém a funcionalidade do meu sistema imunológico e me deixa no estado de proteção? Que tipo de exercício? Exercício moderado. Então, exercício moderado, irregular, de intensidade moderada, até pode ser vigorosa, né? Não precisa ser muito intensa. Mas ali, 70, 80% da frequência cardíaca máxima, mas que eu faço todos os dias, sem gerar um grau muito grande de estresse. E aí a gente está falando daquelas pessoas que fazem exercício físico, que não fazem para performar. Uma coisa é o cara que vai treinar para performance. Então ele vai competir o Ironman, ele vai competir, sei lá, uma competição de ciclismo, vai para uma competição de crossfit, tem chance de pódio. É uma coisa. A gente pensa por isso que essas pessoas que estão na extremidade da performance esportiva, a gente tem que cuidar muito da imunidade. Porque o risco dela ter uma queda de imunidade é muito grande pelo próprio exercício físico. Pelo próprio exercício físico que está induzindo isso, né? Então, quando a gente pensa em saúde, o que melhora a nossa saúde, a nossa funcionalidade imunológica, é aquela atividade física regular, de intensidade moderada, que eu faço todos os dias para o meu bem-estar. Essa sim, Uhum, as extremidades é muito ruim, né? Então, por isso que quando a gente fala em performance, em atleta, cuidar do sistema imunológico é muito, muito importante, tá? Assim como entendi. sedentário, lógico, né? Sim. Tá? Quando eu tava. Eu tô citando muito a questão da aula que eu assisti sua, porque eu achei que tinha muita informação Tem muita coisa. ali
atual, né, também, né? Sim. E aí e você menciona dois estudos nessa aula que tem duas linhas, né, de trabalho de defesa, né? Isso. Onde uma linha defende muito a questão que a atividade física faz bem para essa questão da imunidade do atleta, e uma linha que defende o contrário. Seria isso, mais ou menos, né? A gente tem os estudos do Walsh, né, que falam isso, que acabou de sair esse trabalho dele, que eles têm uma linha que defende que o exercício físico pode desenvolver as infecções respiratórias, então atletas são mais suscetíveis a desenvolver infecção respiratória do que não atletas, né? E na prática, você, profissional, a Andrea, defende o quê? O que você acredita mais, observando a sua prática clínica mesmo, Olha, a experiência de consultório, o que eu você vê vejo mais na prática? que é um conjunto de fatores, assim, né? O exercício físico, se a gente não tem monitoramento de treino, um monitoramento de carga, de volume, intensidade, se não é um treino que a pessoa não periodiza. Por que acontece também, Carlinhos? O educador físico, você sabe, às vezes o cara tem uma planilha, aí em vez de ele fazer a planilha, ele fala, vou fazer mais uma coisinha não sei de quem. Não sei quem me chamou para treinar não sei aonde. Aí faz mais o treino da pessoa. E você não tem um Uhum. monitoramento de carga de treino. Então, se você não tem realmente o monitoramento do treino que está sendo feito, isso eu entendo que pode ser, sim, um gatilho para uma imunossupressão. Assim como estresse, assim como a falta de sono, assim como deficiência nutricional, assim como um outro grupo também, o grupo de britânicos colocam lá no estudo, que quando você faz exercício físico, quando tem aglomeração de pessoas, é claro que o risco é maior, a gente está mais em contato uns com os outros, né? Então eu acho que existe um conjunto de fatores que vão levar a essa imunossupressão. O exercício sozinho, por si só, eu acho que não. Eu acho que se a pessoa tem outros fatores associados ali naquele exercício físico, eu acho que a gente tem um risco maior de imunossupressão. Até porque a imunossupressão induzida pelo exercício, ela é transitória. Então, assim, quando a gente treina, a gente tem uma queda do sistema imunológico ali nas primeiras horas e depois isso se restabelece. Por isso que eu digo que a nutrição pós-treino, ela é mais importante do que a pré-treino. Porque nesse momento que eu preciso me recuperar do treino, é muito importante que entre ali muitos nutrientes que me ajudem a recuperar não só em termos de síntese proteica, reparação muscular, processo inflamatório, estresse oxidativo, mas que ajude essas células imunológicas a ficarem funcionais de novo. Então, a nutrição pós-treino é muito importante. Essa nutrição que modula esse efeito transitório que acontece da inflamação, do estresse oxidativo e da imunossupressão induzida pelo exercício. Então, eu acho que só o exercício por si só não. Eu acho que é um conjunto de fatores que faz com que essa pessoa entre Então, numa na imunossupressão verdade, e até no overtraining. na verdade, um pouco que você está falando, na verdade, o que pode ser o problema aí nessa jogada toda, então, é a falta do trabalho multidisciplinar mesmo, né? A falta do Claro, conhecimento preciso do trabalho exercício. por exemplo, do treinador, de ele Muitas entregar vezes é isso. o momento atual do atleta, né? Porque dessa forma você conseguiria prevenir muita coisa. Sim, sim, Porque sim. você tendo esse trabalho mais alinhado, né? Eu defendo muito isso, né, Carlinhos? Que é o trabalho do treinador e do nutricionista. Então, quando a gente trabalha com um atleta que quer performar, essa conversa entre os profissionais, e eu graças a Deus, hoje consigo ter liberdade com alguns, que é tanto com o educador físico, quanto com o médico, quando os pacientes têm médico, né? Quando a gente consegue conversar entre a gente, o resultado na performance do atleta é muito melhor. A gente consegue prevenir vários desequilíbrios funcionais que podem acontecer na saúde desse atleta que comprometem a performance, né? Então, com certeza, se a gente consegue monitorar isso, como você colocou, a gente previne que ele tenha essa imunossupressão. Então, é uma conversa multidisciplinar mesmo, né? Interdisciplinar, né? Entre profissionais. Sim. O que é essa pergunta aí que tem na tela aí? Como fica a Olha. relação do exercício com as pessoas imunossuprimidas? Qual seria o limiar ideal? Limiar? Ó, falando em imunossupressão, como fica a relação do exercício com as pessoas imunossuprimidas? Qual seria o limiar ideal? Isso é muito difícil de falar, Tiago, acho o nome dele, né? Porque isso é muito individual, né? Eu não sei te dizer qual seria o limiar de intensidade, volume de treino, porque existe uma questão da adaptação, né? Eu conheço pessoas imunossuprimidas que treinam em altíssima intensidade, mas porque se adaptaram a isso e não tem, e porque elas têm um controle também, né? Ali médico, enfim, para que essas células imunológicas não entrem em desequilíbrio a ponto de deixá-las gravemente doentes, né? Então eu Porque eu acho que acho que existe uma questão da adaptação. da mesma forma que o indivíduo se adapta, eles também se adaptam e vão Todo melhorando mundo. quando você vê, tá super alta performance porque foi feito gradualmente, né? Então é um Exatamente. trabalho. Você falou tudo agora, né? É gradualmente o negócio. É,
É gradual, né? As pessoas querem tudo para ontem, não dá. Sim. E aí, que mais que você tem para nós, André? Vamos lá, vou deixar você conduzir um pouco aqui. Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui que eu acho que é interessante colocar um pouquinho mais para cima. Me perguntaram se limão com própolis, cadê? Limão, própolis e Ah, cúrcuma é bom para a imunidade, né? Tá super na moda essa questão dos shots, né? Dos shots de imunidade, claro, né? Isso já vem, assim, muitas coisas, enfim, as pessoas aham. falando isso. Mas os shotinhos de imunidade são muito famosos. Enfim, o limão tem vitamina C, por isso que a gente coloca. A cúrcuma é super anti-inflamatória, além dela ter um efeito intestinal muito importante, de produzir ali bactérias boas para o intestino, que são imunoprotetoras, inclusive. E o própolis também tem um efeito não só na imunidade, mas também no intestino. Eu gosto, eu acho que a questão dos shots é muito mais uma questão da gente criar hábitos na pessoa. Não adianta ela tomar um shot de imunidade e à tarde, por exemplo, tomar um milkshake todos os dias à tarde, por exemplo, né? Ou ela Entendi. tomar um shot de imunidade e comer arroz, feijão e batata frita todos os dias. Então, o shot da imunidade, ele é interessante para criar um hábito na vida da pessoa, que ela se preocupa, que é um momento que ela está cuidando dela. Sabe aquela coisa? Ela está cuidando da saúde, ela está cuidando Uhum. dela. É muito também o efeito placebo, assim, sabe? Ah, então deixa eu tomar esse shotzinho aqui que a minha imunidade vai ficar boa. Tem muito essa questão mental, que a gente usa muito esse recurso dentro da nutrição, né? Tem atleta que eu falo assim, se comer isso aqui, cara, você vai correr super forte. Tudo mentira, né? Mas é pro cara O comer cara. aquilo que eu preciso. Entendeu? Muitas vezes é que eu preciso que ele coma o negócio. Se eu não falar assim, ele não come, entendeu? Então a É, gente trabalha um pouco com essa questão emocional, né? Então não faz milagre, não é o shot dos milagres, Thiago. Mas não faz milagre, mas eu acho que é uma questão do hábito do dia a dia da pessoa estar cuidando dela. Então tem esse efeito placebo que é muito legal, né? E esses alimentos de fato têm um apelo imunológico. Tem sim, tem uma questão imunológica muito interessante, né? E hoje pensando em alimento, né? Se a gente falar assim, que alimentos que. Primeiro vamos pensar em nutrientes, vai. Que nutrientes que dão suporte imunológico? Então, a gente perguntou da vitamina C, e de fato ela é. Mas tem uma vitamina que a gente não pode nunca esquecer, que é a vitamina D, que é a gente tem receptores de vitamina D nas células imunológicas, a gente converte vitamina D na vitamina D ativa nas células imunológicas, em neutrófilos, em leucócitos, né? Leucócitos, inclusive, é riquíssimo em vitamina C. Então, a gente consegue, a vitamina D consegue nos dar essa imunoproteção muito, muito grande. E é importante que a gente monitore isso nos nossos pacientes. Então, assim, sempre avaliar os níveis de vitamina D na circulação, se estão bons, se não estão. Fazer a exposição ao sol é a forma mais barata da gente sintetizar a vitamina D, fazer a exposição bem. solar. Então, 10, 15 minutinhos ao dia, a gente consegue ter uma captação dos raios ultravioletas e levar a formação de vitamina D pela absorção na pele, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, que é assim. Então, por exemplo, pessoas muito moreninhas, assim que nem eu, que tem muita melanina, convertem menos vitamina D. Pessoas que usam bloqueador solar convertem menos vitamina D. Então, a gente precisa ter sempre um monitoramento da vitamina D no sangue do paciente para saber se eu vou suplementar ou não. Porque as fontes alimentares são muito restritas. Então, o que a gente tem de fontes alimentares de vitamina D? Os leites derivados, os queijos e as proteínas animais em geral. Mas a quantidade que a gente precisa de vitamina D no dia é muito alta para a gente conseguir atingir só pela alimentação e só pela exposição solar. E qual o problema? Só pela exposição solar? Não, desculpa. Pela exposição solar a gente consegue, tá? O problema é que a gente tem pessoas que não conseguem fazer a exposição solar. Ah, Imagina sim, nessa quarentena que a gente tá. Nem todo mundo tem um quintal para sair, ficar lá, né? Tem gente que sim, mora em lugares super pequenos, apartamentos que não tem nenhuma vazão de sol, enfim. Tem N tipos de pessoas que não têm condições de sim. ter essa exposição solar. Então, a vitamina D acaba que é uma vitamina que a gente tem muito cuidado nela, porque ela de fato traz uma imunoproteção. É das vitaminas mais potentes que a gente tem. E essa imunoproteção, ela é a longo prazo. Não é só como uma vitamina C que a gente dá só no momento do tratamento. Não, a gente pode ir tomando vitamina D ao longo da vida e vai tendo esse processo de proteção. E o mais legal, Carlinhos, é que a gente não precisa de muita vitamina D. As doses que a gente tem de suplementação, que já traz essa imunoproteção, é de 1.000 a 2.000 unidades internacionais ao dia, se a gente pensar em suplemento pronto no mercado. Então, o nutricionista pode prescrever até 2.000. Então, a gente consegue tranquilamente adequar a ingestão nutricional desse paciente de vitamina D por uma simples suplementação. Tá? Então, a vitamina D, para mim, é uma das mais importantes. As doses altas que se usam por aí são indicadas, no meu entendimento, de tudo que eu estudo do sistema imunológico,
para doenças autoimunes. Então, se o paciente tem uma psoríase, se ele tem uma esclerose múltipla, se ele tem uma diabetes tipo 1, se ele tem uma doença autoimune, que se faz necessário o uso de altas doses de vitamina D, a gente está pensando ali em tratamento. É para remissão dos sintomas da doença. Então, aí altas doses de vitamina D, de fato, são interessantes. Mas para gente assim como nós, comum, saudável, que treina, que consegue se expor ao sol, então não tem necessidade nenhuma de tomar altas doses de vitamina D, como a gente vê por aí, doses cavalares, intramusculares, não tem necessidade. A dosagem oral ela já é suficiente para garantir a nossa imunoproteção, tá? O horário mais interessante de exposição solar, eu sempre coloco ali por volta das 10, 11 horas da manhã, né? É um horário bom para a gente conseguir fazer essa questão de síntese de vitamina D, porque a gente tem menos exposição, assim, menos exposição ao sol que poderia levar, por exemplo, a câncer de pele, né? E claro, poucos tempo também, 10, 15 minutos, porque a gente precisa se expor sem o bloqueador solar, né? Então, porque senão a gente também está bloqueando a captação do raio UVB para poder sintetizar a vitamina D. Precisa tomar cuidado a hora que vai se expor também, tá? Sim. Tem uma pergunta aí? O atleta altera muito nessa 40. A recomendação nutricional, né? Apesar do treino ser menos intenso, deveríamos suplementar a vitamina D e modular a ingestão de carbo? Sim. Estela, eu penso que sim, assim, nesse momento o atleta realmente está com uma baixa intensidade de treino, volume de treino. Então, cuidar do sistema imunológico agora é muito importante, sim. Não só porque ele deixou de treinar, né? E isso pode ser um gatilho para uma imunossupressão, inclusive mental, né? Mas porque a gente está num momento de pandemia, que a exposição a vírus está enorme. Então, hoje eu tenho cuidado dos meus pacientes, sim. Sempre cuidei, estou cada vez mais redobrando a atenção nessa questão da imunidade. E aí, pensando em suplementação, eu gosto de trabalhar não altas de vitamina D, C, mas doses mais baixas, ali 200, 300, até 500 miligramas de uma vitamina C time release. Você pode trabalhar, pode suplementar a vitamina D em dose baixinha. Eu gosto de trabalhar com o própolis, apesar de ter umas divergências em relação ao Covid, enfim, depois posso falar mais pra frente. Gosto de trabalhar com a N-acetilcisteína, que é muito imunoprotetora. Gosto muito, com dose ali de 1 grama ao dia, tranquilamente. E, claro, trabalhar com a dieta desse paciente. Muito carboidrato, claro, dentro da recomendação nutricional dele do dia, também não vai fazer overdose, falar muito carboidrato, comer pizza, macarrão, batata todo dia, não é isso, né? Depende do carbo, né? Depende desse carbo e como a gente vai modular essa questão do carboidrato no plano alimentar do paciente como um todo. Mas nunca fazer restrição nesse momento, não restringir carboidrato, porque o primeiro macronutriente que a célula imunológica vai recrutar para poder exercer sua função é o carboidrato. Então não dá para fazer dieta restritiva nesse momento. Precisa ter e também não adianta ficar pensando em vitamina D, vitamina C, probiótico, própolis, cisteína, se eu não der carboidrato na dieta. Né? Não der vitamina, não der polifenóis, né? Das vegetais, das frutas, das verduras. Se eu preciso desses polifenóis, que também são potentíssimos para regular a função imunológica. Então tem que cuidar de tudo isso como um todo. É um trabalho bem a 4 mãos, mas muito lindo de ser feito, né? Eu sou suspeita, porque Sim, é muito interessante, né? Deixa eu só concluir um negócio. A questão da vitamina D, quando você fala, o controle por vocês é feito via exame de sangue. Exame de sangue, isso. Tem um E exame... é algo recorrente, é um Sim. controle... Sempre. Isso está em todos os meus pedidos de exame. 25-hidroxivitamina D é a forma que a gente pede para avaliar a vitamina D no sangue. Geralmente eu faço ali de 3 em 3 meses. Depende muito de cada paciente, claro, mas de 3 em 3 meses, se o paciente continua em orientação, a gente pede para ver como que está essa questão da vitamina D. Somente atleta, né? A gente principalmente está muito próximo de competição, assim, a gente faz monitoramento ainda mais de perto, né? E esses períodos de treino, assim... Existe um consenso na literatura de que períodos onde a gente está, por exemplo, inverno, né? A gente vai entrar no inverno, outono e inverno, são períodos onde a recorrência de infecção viral é maior. Então, a gente tem que preparar o atleta para chegar nesse período e também tomar cuidado com as provas que são feitas, com as competições que são feitas nesse período, para que ele não tenha ali uma exposição maior ao frio, né? Enfim, e junto com o estresse do treino e mais ansiedade, isso piora a imunidade dele, tá? Entendi. O Thiago está perguntando aqui, ó, como educadora física e nutricionista, tem como aliar a avaliação física periódica como prevenção e monitoramento desse estresse muscular e queda de imunidade? É possível? Sim, Thiago. Ó, uma das coisas que eu ensino na mentoria que eu dou é fazer monitoramento de carga de treino pela PSE. Então, a gente faz a percepção subjetiva de esforço, que é uma coisa simples, lá, escala de Borg, né? Coisa que nossa, a gente aprendeu lá no primeiro ano da faculdade.
Então a gente pede para o paciente, na verdade existe uma forma da gente fazer isso, a gente pede para o atleta, toda vez, todo treino que ele fizer, ele vai esperar 30 minutos e depois dos 30 minutos ele vai dar uma nota para aquele treino que ele fez. De 1 a 10, dentro da escala de Borg, ele vai dar uma nota. E a gente vai monitorando isso dia a dia. Então tem dia que foi 7, tem dia que foi 5, tem dia que foi 10, aí de repente está 10 de novo. Então você está vendo que está sendo 10 quase todos os dias. Ou está muito perto de 9. Peraí, tem alguma coisa errada nessa carga de treinamento, porque ele não pode estar treinando no limite todos os dias de forma tão seguida. Treinar 3, 4 dias seguintes, no limite da percepção do esforço, não é legal. Então a gente consegue ir monitorando essa questão da performance, do estresse, da recuperação, que eu acho que é mais importante. Monitorando a recuperação, monitorando a possibilidade dele entrar no overtraining, até mesmo de ter uma imunossupressão, através da percepção do esforço. Isso o educador físico faz de forma muito simples. Eu tenho uma tabelinha de Excel que eu dou para meus atletas e falo, olha, todo dia, 30 minutos depois do treino, você vai me dizer como foi esse treino para você. Pronto. É aquela curva de desgaste e recuperação, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Curva E aí você ensina o atleta, que é mais importante. Hoje eu escutei uma nutricionista falar uma coisa muito interessante, né? O nosso trabalho realmente é de educador. Até deixar o paciente livre de mim, de um papel, de um aplicativo, né? Então ele entende o que está acontecendo com ele. Então ele sabe, ele vai perceber que os treinos ele não está se recuperando bem. Ele começa a ter uma sensibilidade para isso também. Isso ajuda muito, né? E escutar o atleta é muito importante, né? E isso... de tudo, o pior dos impactos pode ser uma lesão, né? Porque às vezes a pessoa, quando não respeita muito essa questão do corpo, de ficar nessa pancada todo dia, um dia atrás do outro, o próximo passo é adoecer ou se lesionar, né? Isso. Então, isso é uma outra coisa interessante que está falando, né? Porque uma das maiores causas de tirar os atletas de treino, né? de redução de dias de treino de atleta, assim como tirar os atletas de uma fase de pré-competitiva é lesão e imunossupressão. E uma coisa está ligada com a outra, né? Então, assim, ele está numa overdose tão grande de treino, sem uma recuperação adequada, sem monitoramento de treino, vai ter ou lesão ou uma infecção, né? Ou vai ficar doente. Então, de fato, isso é bem importante a gente cuidar, né? Sim, com certeza. Do carboidrato, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Tem alguém falando que se mesmo treinando menos, comeria a mesma quantidade de carboidrato. Não, né? Assim, o que eu tô dizendo é que não dá pra ficar sem carboidrato. Então vamos ajustar. Se de repente durante o treino eu tava comendo lá 8 gramas de carboidrato por quilo de peso, agora treinando menos, a gente faz uma estimativa que de repente está gastando, sei lá, 500 calorias a menos no treino, eu reduzo essa quantidade de carboidrato também. Mas olha, eu vou te dar uma opinião minha. Eu não tenho deixado as minhas dietas atuais dos meus pacientes com menos de 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Com menos de 2, 3 gramas de carboidrato, jamais. Mesmo se ele estiver treinando muito menos. Por quê? Porque eu tenho medo de ele ficar doente. Né? E aí Porque agora é na hora de arriscar, né? Na verdade, né? Nós temos que pensar no cenário atual também, né? Não é hora de arriscar a imunidade, né? Exato! Não, e não é só questão É melhor ganhar uma gordurinha agora. Depois dá um jeito. E não é só depois avalia com Body Metrics, né? Perfeito, que é fantástico, aliás. E não é só uma questão de reduzir a imunidade, Carlinhos, mas eu penso também que é uma questão de saúde mental. Neurônio precisa de glicose. Então, se a gente fizer uma restrição de carboidrato muito agora, uma hora a pessoa entra em parafuso, junto com ansiedade, estresse. Eu acho que pelo menos o que mais me angustia é a falta de perspectiva. A gente não sabe onde isso vai dar. Eu não sei se eu vou competir. Pensa que, olha só, eu estava prestes a competir. Eu ia competir no final de semana passado. Uma competição que eu me preparei durante 4 meses, quase 5 meses para competir. Não competi. Parou tudo. Acabou. Assim, como se viesse tirasse tudo da minha frente, né? Você estava preparando algum atleta para Ironman? Ela também não vai fazer, né? E ainda eu acho que o Ironman foi super audacioso. Oi, Carlinhos. Tá cortou agora tô. Ele vai e volta, né? E esse atleta, eu ainda acho que o Ironman foi muito audacioso de remarcar para agosto. Que remarcaram o Floripa para agosto, né? Mas eu não sei se vai ser difícil, né? Também acho difícil. Então, pensa que assim, tira tudo da frente, a gente não tem perspectiva do que vai acontecer. Então, aí você tem falta de perspectiva, redução de carboidrato, falta de treino, falta de sono, meu Deus. Então não dá para arriscar agora sem o carboidrato, pelo amor de Deus. É verdade. A gente passou isso com essa questão dos grandes eventos, né? Que é uma coisa que impacta você diretamente, minhas a aulas empresa. Acabaram todas. Todos os eventos foram cancelados, né? A gente está num cenário onde não tem nenhum congresso, nenhuma feira, nada acontecendo, né?
Nada acontecendo, é muito punk. Ó, fizeram uma pergunta ótima ali da glutamina. E eu vou deixar isso, todas as minhas aulas eu falo isso. Glutamina não melhora o sistema imunológico de quem é saudável. Glutamina melhora o sistema imunológico de quem está em estado catabólico, né? Então, por exemplo, paciente doente, queimado, está no hospital, está em sepsemia. Esse paciente que está em hospital, sim, quem está imunossuprimido se beneficia com a suplementação de glutamina. Se você não está imunossuprimido, não tem por que usar glutamina, como eu vejo por aí todo mundo fazendo, né? Glutamina, limão e gratidão. Não! Não precisa, porque ela não vai melhorar o sistema imunológico. Não vai, porque a gente produz glutamina endogenamente. BCAA, aminoácido cadeia ramificada, que tem no whey, que tem na proteína, que tem um monte de lugar, de alimento proteico. Converte, o BCAA é convertido em glutamina. Então a gente produz glutamina endogenamente. O que eu produzo no meu corpo é suficiente para lidar com o meu sistema imunológico. Então, glutamina suplementada para suporte imunológico não é indicado. Só é indicado para paciente que está imunossuprimido, tá? O que a gente tem em relação aos estudos com glutamina, que são os estudos do Marcelo Rogério, que é os estudos mais novos que a gente tem aqui, que é um menino muito bom da USP. Ela tem um efeito antifadiga. Ela pode melhorar no processo de fadiga de alguns atletas. Mesmo assim, isso ainda não é consenso. Depende do tipo de glutamina, porque tem que ser uma glutamina peptídeo, não uma glutamina livre, tá? Então, ela pode ter esse efeito antifadiga pensando em esporte. Mas o mais legal da glutamina não é nada disso. Quer dizer, ela é legal, claro, para quem está imunossuprimido, né? Mas o indivíduo saudável, o que é interessante, é que ela ajuda a ligar as tight junctions das velocidades intestinais. Então, pensa que o nosso intestino é como se fossem os dedos da nossa mão. Aqui eu tenho uma camada de proteção, que é o muco de protetor, e aqui eu tenho as tight junctions que unem as velocidades intestinais e que deixam o intestino menos permeável. Aqui, as agressões do meio ambiente. Então, não me deixa ativar o sistema imunológico intestinal para gerar um processo inflamatório crônico. Então, a glutamina ajuda a ligar essas tight junctions. Então, ela melhora a permeabilidade intestinal. Então, se eu pensar em usar glutamina para melhorar a permeabilidade intestinal, ok. Ela tem estudos mostrando que ela é benéfica. Mas pensando em melhorar a imunidade em paciente saudável, não tem nenhuma necessidade de eu fazer suplementação de glutamina. E outra coisa, eu não preciso suplementar glutamina para melhorar a permeabilidade. A dieta melhora a permeabilidade. Então, a qualidade da dieta me ajuda a melhorar a permeabilidade intestinal desse paciente. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, seria dispensável nesse caso. Totalmente dispensável. Totalmente Você dispensável. falou que tem, eu não sei se eu entendi muito bem, você falou que tem algumas variações, alguns tipos de glutamina. Tem a glutamina livre, que é a L-glutamina. Agora, assim, é essa que a gente encontra na loja de suplementação, né? Claro. E é só isso que tem, né? A L-alanina de glutamina, que é a dipeptídeo de glutamina, caríssima! Só existe na Integral, na nutrição Integral, que é a nutrição hospitalar. Né? Entendi. É caríssima. Eu nem sabia que tinha variações. Existe. Alguém perguntou se seria um bom suplemento para quem está em tratamento de câncer. Não sei se você viu a pergunta. Olha, eu vi. Eu não sou muito fã. Assim, porque a glutamina, ela faz replicação celular. Então, tem alguns trabalhos, principalmente faz muito tempo que eu não estudo câncer, tem muito tempo câncer, atendi muito paciente com câncer, tem um livro com câncer, né? Precisa ter alguma coisa nova, porque faz tempo que eu também não estudo. Mas, até onde eu sei, a glutamina, bom, ela tem aminoácido de replicação celular, especialmente em cânceres associados ao sistema gastrointestinal, não seria interessante utilizar. Justamente porque achando que é uma replicação num paciente com câncer, né? Então, quando eu trabalhava com paciente com câncer, eu não suplementava glutamina, em nenhum momento, né? Porque eu ficava realmente apreensiva com essa questão de repente, trazer um prejuízo para a saúde desse paciente, ao invés de melhorar a saúde dele. Então, eu posso trabalhar com tanta outra coisa, por que eu vou escolher glutamina? Porque eu não sei nem se, né, se de repente ela pode ser ruim, pode não ser, não tem tanto consenso, é uma replicadora, então acaba que eu não indico. Não indico mesmo, tá? Ó, probiótico para atleta, Mariana, é fantástico. Tem um consenso que acabou de sair o ano passado, 2019, mostrando que os probióticos para esportistas, para atletas em geral, ajudam nessa questão da modulação intestinal e pode até mesmo, né, prevenir as alterações intestinais causadas pelo exercício de endurance. Quem faz exercício de endurance sabe isso. O quanto a redução da oferta de oxigênio para o intestino faz com que esse paciente possa ter diarreia, náusea, vômito, né? Uma dificuldade de evacuação muito grande, que é causada, inclusive,
questão alimentar, né? Às vezes é uma sobrecarga muito grande. Quem faz endurance adora carboidrato, né? E de repente faz uma supercarga de carboidrato absurda, não treinou esse intestino para absorver tudo isso de carboidrato e acaba quebrando. Eu já tive atleta que quebrou em prova por consumir muito gel de carboidrato durante a prova toda, né? Sim. Então, o probiótico é fantástico para essa questão da modulação intestinal, né? Então, tem até um curso que eu lancei aí, que chama Conexão Intestino-Músculo. E nutrição, né? Que mostra a relação, né, do quantos metabólitos produzidos no intestino, que vem inclusive dos probióticos, das bactérias probióticas, tem relação na função muscular, melhorando inclusive a oxidação de gordura, a formação de novas mitocôndrias. Então, a gente não sabe ainda se suplementar probiótico melhora a performance esportiva, mas a gente sabe que se suplementar probiótico, eu vou ter uma produção de substâncias no intestino que podem sinalizar o músculo esquelético a melhorar a formação de mitocôndrias e também a melhorar a oxidação de gorduras, porque a gente tem metabólitos, por exemplo, como os ácidos graxos de cadeia curta, produzidos no intestino, que podem facilitar a função muscular, porque a gente tem receptores desses ácidos graxos no músculo esquelético, né? Se eu tiver muito técnica, você fala, tá, Carlinhos, porque eu sou doida, né? Vou falando. Eu acho que tá ótimo. Não, eu acho que tá ótimo. Pra mim tá tranquilo, assim, não porque eu sou super técnico, né? Mas é que eu acredito que as pessoas que também estão acompanhando, elas são pessoas que são louca, da área, né? imagino que são técnicas também. Acho que sim. E aí... O pessoal tá fazendo pergunta, né? É verdade. E aí, só deixa eu falando mesmo, gente. Eu até esqueci. Meu Deus do céu. A gente tava falando probiótico, né? Então, de fato, ele é bem interessante, assim, tá? Então, eu gosto. A gente não sabe se vai melhorar a performance, mas ajuda na produção de substâncias no intestino que melhora a função muscular, tá? Você tem uma indicação de reposição diária de vitamina D em pacientes jovens com valores laboratoriais de 30 a 60 nanogramas por ml. Se isso, qual seria? Então. Para mim, o bom da vitamina D no sangue é 40 nanogramas por ml. Então, dentro da nutrição funcional, a gente trabalha que o ideal seria uma faixa de 40 a 50 nanogramas por ml no sangue, de 25-hidroxivitamina D, tá? Mais do que isso, a gente tem um pouco de cuidado, porque tudo é bom e tudo é ruim, lembra? Então, pouca vitamina D é ruim, e muita vitamina D também é ruim, ela pode ser tóxica. Por exemplo, eu peguei uma paciente semana passada, vitamina D de 100 nanogramas por ml. Eu falei, Senhor amado, para de mostrar vitamina D agora. Porque o excesso pode causar uma toxicidade, inclusive diminuindo a funcionalidade dessa vitamina D no nosso organismo. Ela pode ter efeito contrário, em vez de ser imunoprotetora, ser imunossupressora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas doses sanguíneas. Por isso que o monitoramento é importante. Por isso que também não pode ficar tomando vitamina D assim, à torta e direito, né? Todo dia, todo instante, e doses muito altas. Então, para mim, de 40 a 50 é a dose sanguínea mais adequada, tá? Quem pergunta, André, sobre creatina é porque eu nunca assisti a live dela. Eu amo creatina! É isso aí, Cadu. Eu amo. Todo mundo me pergunta, vai acabar todos os suplementos no mercado, o que você quer que fique? Creatina. Porque ela é boa pra tudo, gente. Pense, assim, olha, é só a gente pensar assim, todas as células do nosso organismo fazem recintos de ATP. Como que a gente faz recintos de ATP? Usando fosfocreatina, né? Então, a creatina, ela é importantíssima para fazer recintos de ATP em neurônio, enterócito, fígado, músculo, onde a gente quiser, né? Então, por isso que a gente, inclusive, tem estudos mostrando, se a gente procurar efeitos da creatina na saúde, tem vários trabalhos mostrando melhora da saúde intestinal com os de creatina, por exemplo, inclusive em pacientes com síndrome do intestino irritável. Porque ela ajuda, inclusive, na união das time junctions. Então, ela é fantástica. E aí, agora uma dúvida minha. Aí ela é um suplemento que de uso contínuo é interessante ou não? Creatina? Porque... Então, se a gente pensar em saúde, ela pode, que não traz nenhum efeito deletério para a saúde. Ela, né, a gente vai excretar na forma de creatinina. O que vai acontecer, talvez, é aumentar um pouquinho os níveis de creatinina no sangue, porque a forma como a gente excreta é creatinina. Então, se você dá 3 a 5 gramas ao dia, por um longo período de tempo, os estudos já mostram que isso não traz nenhum efeito deletério para a saúde. O problema é que se a gente pensar em performance, ela também é um recurso ergogênico. Então, ela também melhora a performance. Então, de fato, ela melhora a performance. É um dos poucos suplementos que a gente pode falar assim, ó, tomei, melhorei a performance, tá? Claro, tem que treinar, né? Não adianta não treinar. Mas é um suplemento, é um recurso ergogênico muito potente. Então, o problema é que depois de 8 semanas, ela começa a perder a sua funcionalidade ergogênica. Então, ela começa a perder sua capacidade de melhorar a nossa performance. Por isso que a gente precisa periodizar. Então, dentro de uma periodização de treino, eu vou olhar quais os momentos mais Por que acontece isso, essa porque perda ela começa a perder... Porque o músculo,
tem uma limitação de capacidade de estocar creatina. Porque como a creatina é um suplemento de uso crônico, né, a gente precisa aumentar o estoque de creatina dentro do músculo para ela poder exercer seu efeito ergogênico, ou seja, melhorar a sua performance. Chega uma hora que o músculo não consegue mais guardar creatina. E eu começo a excretar mais do que guardar. Então, ela começa a perder seu efeito ergogênico, porque, enfim, se eu estou excretando entra mais num do que platô. guardando, um platô. Então, não tem por que a gente continuar. E ela perde a função de sinalizar, por exemplo, célula satélite para reparação muscular. Então, chega uma hora que não é interessante mais. Ela está num platô ali de funcionalidade. Então, o ideal Por é a isso que o gente... pessoal fala em ciclos de creatina. O pessoal faz Isso. períodos e Isso períodos. mesmo. A gente E faz ela é mais periodização. recomendada, agora a gente entrando numa questão de performance que você falou, ela seria mais recomendada, então a gente utilizar isso, de repente, numa pré-temporada onde os treinos estão mais intensos, e Sim. de repente lá na fase de pré-competição também, né? Sim, é onde eu uso. Claro, depende muito da modalidade esportiva, né? Mas geralmente é onde eu uso. É de 8 semanas 8 semanas de uma competição, que é a fase pré-competitiva. E aquela história que o pessoal falava antigamente, isso vem desde a da época que começou a falar de creatina nas academias, etc., que ela retém líquido, que a pessoa fica mais pesada e Na é fato. verdade, reter líquido é um efeito bom dela. Porque quando a gente Sim, aumenta o conteúdo de água intracelular, eu começo a ativar receptores de membrana que vão sinalizar para a síntese proteica também. Mas, isso é muito importante falar, Caminhos, não é a creatina. Essa retenção de água é intracelular, não é extracelular. Então, se a pessoa está entendi. se sentindo inchada por causa da creatina, não é a creatina. Tem outras questões da saúde dela, outras alterações alimentares, qualquer outra coisa que pode estar causando esse inchaço, né? O que a gente faz é um aumento do volume intracelular, dentro da célula, dentro do músculo. Então, por exemplo, atleta que precisa, que compete com questão de peso. Então, por exemplo, lutadores, bailarinas, ginasta, né? Que tem essa questão do peso corporal associado à performance esportiva, a gente tira a creatina. Então, por exemplo, se o cara vai competir uma luta e precisa estar num peso de 60 quilos, de repente, eu não dou creatina naquelas semanas próximo luta, porque aquilo pode alterar o peso por aumentar o conteúdo de água intracelular. Isso, claro, vai fazer com que ele fique mais pesado. Mas é muito diferente dessa retenção hídrica que muita gente fala que sente, que é essa retenção extracelular, tá? Aí é outra coisa, não é a creatina que faz isso, tá? Entendi. Alguém está perguntando E acho que aqui alguém perguntou da quantidade, né? de creatina, de 3 a 5 gramas ao dia é o suficiente, assim, não precisa ser mais do que isso, não. Agora, aqui, alguém me perguntou se precisa comer junto com carboidrato. Eu sempre indico a suplementação de creatina no momento que eu tenho uma refeição com crato. Por quê? Porque eu preciso de insulina para carregar esse tripeptídeo para dentro da célula. Como ela é um tripeptídeo, tem 3 aminoácidos, a insulina precisa estar um pouquinho mais alta para carregar esse aminoácido para dentro do músculo esquelético. Então, eu preciso ter uma ingestão de carboidrato ou até mesmo de proteína. Porque, por exemplo, se a gente pensar num whey protein, ele tem um aumento permissivo de insulina, porque a leucina aumenta a insulina também. Então, se eu tiver uma proteína ou um carboidrato, junto com essa creatina, eu vou ter uma facilidade de entrada dessa creatina dentro do músculo esquelético. Então, de fato, é uma recomendação interessante que a gente tenha isso junto, tá? A gente já mudou totalmente o assunto, né? De imunidade para creatina. O pessoal perguntou, né? Na verdade. Ó, eu acho Pessoal... só, deixa eu falar uma coisa, vai cair a nossa live, eu não sei se você quer Tá. voltar, você me fala, mas eu acho importante dizer para quem entrou depois que a gente está fazendo essa live no Lar São Francisco de Assis, lá de Araraquara, né, Carlinhos? Então, quem apertar Isso o é o mais maisinho aqui do importante. lado de baixo, Falta quem 2. apertar o Agora que mais eu aqui vi do ali o lado de relógio, baixo, faltam né? 2 minutos para derrubarem a gente. Então Então, é legal para falar pro pessoal mesmo que é para clicar no maisinho e ali embaixo a gente tem o Lar São Francisco de Assis, é o asilo, a live é em prol desse asilo e a gente espera que vocês possam de alguma forma ajudar fazendo transferência de isso. qualquer valor que vai direto para a conta do asilo, que eles estão precisando de tudo lá. Então, nesse momento agora que a gente está nessa situação, vamos ser solidários Sim, uns por com os favor, me outros. ajudar. Eu só aceitei fazer isso com o Carlinhos por causa disso, né, Carlinhos? Eu só aceitei por isso. Deixa eu só falar uma coisa que alguém perguntou antes que caia. Creatina não aumenta CK. A creatinina é excretada na forma de creatinina. CK só aumenta por dano muscular. Então a gente gerou um dano que fez com que a creatina fosfatosquinase aumentasse. Claro, por simples dano excêntrico do exercício físico, tá? Então ela aumenta a creatinina. A forma como ela é excretada é creatinina. Não pode esquecer disso, tá?
Faz um sorriso aí que eu vou fazer um print seu e meu aqui. Oba! Ai, foi muito Vamos bom. lá. Passou muito rápido. Vamos fazer outras. Feito. É Bom, que eu adoro Marcos, falar, você né, fechou o Carlinhos? olho, você fechou o Ah, olho. pra Pera variar. aí. Aí. Aê. Meu, mas olha, de verdade, muito, muito obrigado de você ter Imagina, aceitado eu o que convite. agradeço. Vamos combinar outras mesmo. Agora a gente está Vamos. pensando em fazer uma série de lives aí pela Bodymetrics Muito bom, é isso e aí. a ideia é a gente trazer pessoas como você, assim, super tops para trazer e agregar conteúdo. Ô, Carlinhos, eu já tô me disponibilizando aqui para você, porque eu tenho certeza que muitos dos seus seguidores é da área de esporte, né? Enfim, que trabalham